Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para o assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos colaboradores, os professores Luiz Sérgio Santos, Cândido Albuquerque e Valdemar Menezes, e vamos começar o programa com o assunto que foi objeto do editorial de abertura. O Brasil está há quase um mês sendo notícias na mídia do mundo inteiro em função dessa polêmica envolvendo um cidadão italiano e as relações diplomáticas que o Brasil mantém com a Itália. Cesare Battisti não só foi considerado asilado político pelo ministro brasileiro Tasso Genro, como por via de consequência foi impedido, foi negado a sua extradição de volta para cumprir pena de prisão perpétua por, de acordo com as notícias aí divulgadas, ter cometido pelo menos 4 assassinatos em seu país, quando militava, quando era militante político, quando era revolucionário político. Eu quero trazer este assunto aqui e quero começar ouvindo logo o doutor Cândido Albuquerque na seguinte premissa. Nesse instante, o governo italiano constitui o advogado brasileiro, na Borbulhões, que deu entrada na semana que passou em um recurso no Supremo Tribunal Federal, onde pede que seja, portanto, anulada aquela decisão do ministro Tasso Genro e, consequentemente, seja possível a extradição do Cesare Battisti. Cândido, você como militante no direito nessa área, isto viola a autonomia, a independência constitucional brasileira? Não viola, até porque o governo italiano usou o meio democrático, que é o Poder Judiciário. Ou seja, o governo italiano não concorda com a condição de preso, de refugiado político para o Cesare Battisti, entende o governo italiano que ele cometeu um crime comum, e, portanto, entendeu equivocada a decisão do ministro Tasso Genro e fez o que democraticamente devia ser feito, ou seja, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Está havendo um conflito, porque o pedido de extradição já estava no Supremo, quando o Tasso Genro apressou-se em conceder o refúgio político, o que prejudica o conhecimento do pedido de extradição. Então, me parece que o governo italiano... O que mostra, na verdade, essa atitude, é que essa decisão do Tasso Genro está na contramão da história. Nenhum outro país daria asilo ao Cesare Battisti, com exceção da Venezuela, Cuba, onde não há democracia. Um Estado democrático não dá. Porque, Arnaldo, não há mais por que se aceitar. Porque lá não havia, veja bem, pegue desde as Brigadas Vermelhas, que matou o Aldo Moro, toda aquela história lá. Quer dizer, e agora, o que estão dizendo agora? Muita gente está dizendo, inclusive Sebastião Neri, que havia uma aliança política com a máfia e que foram as Brigadas Vermelhas, proletários armados como comunistas, que enfrentaram essa união entre o crime e a política italiana. Mentira, isso é balela. Lá, na verdade, a sigla lá também é PAC. Não confundir com o PAC aqui do Brasil. Sim. Né? Mas o daqui não funciona, o de lá pode até funcionar. O daqui não tem perigo não, porque o daqui não funciona. PAC é proletários armados pelo comunismo. Pelo comunismo. Então, veja bem, o que o governo italiano está discutindo é essa questão. Ou seja, o governo italiano, olha, ele teve que fugir da França, do México, porque nenhum país aceita a história. Quer dizer, um grupo de Zé Doidinho, porque o termo é esse, resolve sair matando em nome de uma suposta ideologia. Ora, naquela época, é preciso que se diga isso, eu sei que Valdemar vai me contestar, que como é que as pessoas viam proletários armados pelo comunismo? Eram pessoas ligadas a estados totalitários, década de 70 e 80, União Soviética, Albânia, enfim, onde havia comunismo, havia regimes totalitários. E as pessoas queriam impor esse regime, porque não conseguiam impor no voto, queriam impor com armas. As pessoas queriam impor ou queriam se defender? Não, essa visão é romântica. Autoritarismo. Essa visão é romântica. É meu dever questionar, certo, colocar outros anos para ser analisados. A Itália não tinha uma ditadura. Porque não esqueça, por exemplo, que em vários desses países as pessoas foram simplesmente sufocadas, também mortas, assassinadas, e alguns grupos resolveram resistir. E o direito de resistência é um direito também consagrado universalmente. Sem dúvida. Só é um outro ângulo para ser colocado. Não tem dúvida. Não tem dúvida nenhuma. Que tem, por exemplo, no caso do Brasil, puxamos o caso do Brasil. 2 grupos. Um lutava pelo comunismo,
para implantar um regime comunista, tanto que a luta armada no Brasil era toda inspirada em Cuba, União Soviética, e havia um grupo contrário. A questão é que, resolvido o problema do voto, voltado ao Estado democrático, é preciso que a gente veja as coisas com certo realismo. Não pode viver desse romantismo. Fechou. O que é que a Itália está fazendo hoje? A Itália simplesmente considera, e a Itália não tinha um regime. Vamos voltar para a Itália, que é mais fácil. Na Itália não havia um regime totalitário. Não havia. Na época da militância. O que se alega lá é que havia um pacto entre a colisão que governava e a máfia. Isso nunca ficou provado. O que a Itália faz hoje? Ela entende, a Itália, o governo italiano entende, que o Cesare Battisti cometeu um crime comum. E quer punir pelo crime comum. Não havia regime de exceção. Deixa eu colocar o Valdemar Menezes nessa discussão. O Valdemar, além de ser um dos jornalistas respeitados e experientes do nosso Estado, é um militante pelas causas dos direitos humanos, dos direitos políticos, todos nós sabemos. É, inclusive, vítima da ditadura militar no Brasil. É bom também que se diga, poucas pessoas talvez saibam. O Valdemar também foi preso, torturado, enfim, perdeu suas liberdades todas, sabe muito bem do que nós estamos falando aqui. E eu queria colocar, então, o Valdemar nessa discussão, a partir da compreensão do Cândido Albuquerque, o Valdemar. Certo. Arnaldo, eu não concordo com a posição do Cândido pelo seguinte. Em primeiro lugar, em relação à questão do direito do asilo. O direito do asilo é uma conquista importante do direito, sobretudo do direito latino-americano, porque se constituiu numa forma de você salvaguardar, né, a vida de pessoas que são perseguidas em seus países, que são vítimas também de outro tipo, né, de condicionamento nos quais elas sejam obrigadas a deixar seu país. E isso é um avanço muito grande, certo? Se constitui esse instituto e é uma tradição do Brasil, uma tradição que tem sido honrada, né, ao longo de décadas, a gente acolhendo aqui pessoas, seja da direita, seja da esquerda, independentemente disso. Quer dizer, o Brasil tem uma posição avançada, quer dizer, não é o fato de que eu acho que a gente tem uma posição muito baixa. A exceção feita, Valdemar, aos 2 atletas cubanos dos Jogos Pan-Americanos. Eu estava me lembrando a exceção feita, que eram pessoas, portanto, de esquerda, de um país, portanto, socialista, e, entretanto, o Brasil concedeu a uma ditadura. Em primeiro lugar, em relação a essa questão, eu já me manifestei. Já, você escreveu o livro contra Quer dizer, isso. Eu achei que deveria, porque se alega o seguinte: primeiro, não se tratava diretamente de um caso de refúgio político, certo? Embora o sistema, quer dizer, o fato de as pessoas tinham direito de decidir sobre sua própria vida profissional. Certo. Eles queriam. Os atletas, tal. Voltando para o César. Segundo, o equívoco que houve foi que o governo deveria ter chamado, né, a imprensa para acompanhar a comissão que foi lá falar com os cubanos, certo? Antes de devolver. Antes de devolver, devia ter chamado para ser testemunha. Para publicizar isso. Porque eles disseram depois que eles se recusaram, né? Quer dizer, ele ele foi oferecido se eles queriam ficar ou não, entendeu? Inclusive tem testemunha de um cara da Polícia Federal. Mas isso é outra questão, quer dizer. Mas não é, quer dizer, quanto a isso, eu acho que a crítica é procedente nesse fato, né? Quer dizer, no fato de que deveria ter havido testemunhas disso. E o governo cometeu um equívoco nisso.